Pessoal, bom dia. Só para eu colocar aqui no ponto, a última aula a gente estava falando sobre produção agrícola nacional e qual foi o último produto que eu falei? Ou a última coisa aí que de repente vocês tenham anotado aí da última aula? Foi o milho. Então, só para me orientar, ó, eu falei da cana, da soja, do milho, do café, é isso? Isso. Falei do algodão, do cacau. Falou. Então, a parte de produção, eu falei do trigo. Não. Tá. E aí terminei, falei da Revolução Verde. Falou. Tá. Então eu terminei aí, né? Sobre produção agrícola. Eu cheguei a entrar em pecuária ou não? Não. Tá. Obrigado, hein? Quantos alunos são essa sala mesmo? Só para eu saber se eu já posso começar ou não. Acho que é 15. Ah, não. Então beleza. Bom, galera, é o seguinte, ó, só para terminar então, sobre a produção agrícola nacional, já que eu falei dos principais produtos, eu vou terminar então falando sobre o trigo, que também tem uma participação importante aí na balança comercial, quando a gente fala dos produtos agrícolas, porque a questão que envolve o trigo é no sentido contrário, né? Até agora a gente falou de produtos que estão relacionados à pauta de exportação, né? Quando você analisa as exportações brasileiras na balança comercial. No caso do trigo, existe aí uma relação um pouco diferente, né? Porque o trigo tem a ver com as importações. Tá? O Brasil é um país que depende, né, das importações de trigo para poder atender aí as suas necessidades internas, né? Então o que acontece aí é o seguinte, ó, quando começou, né, aquela expansão em relação ao espaço agrário brasileiro em direção ao centro-oeste e ao norte do Brasil, que eu expliquei na aula anterior, né, que inclusive eu até devo ter falado sobre a Revolução Verde para fazer essa relação, né, que aí o Brasil começou a expandir as suas áreas agrícolas em direção ao centro-oeste e ao norte do Brasil. E eu comentei sobre a soja, né, que a soja foi o produto que é o principal, né, produto que foi adaptado ao clima tropical para expandir as lavouras de soja em direção ao centro-oeste, né, Mato Grosso do Sul, que hoje correspondem aí às principais áreas produtoras de soja do Brasil. E o trigo, pessoal, também. Tá? Quando houve esse movimento, né, de expansão agrícola, a partir principalmente da década de 70, o trigo também foi um produto que foi levado para o centro-oeste brasileiro. Tá? Você vai ter produtores aí que vão também adaptar, né, a semente do trigo ao clima tropical, e aí então começa essa produção de trigo que antes era limitada só ao sul do Brasil, né, assim como a soja. Você passa a ter então a expansão das lavouras de trigo no centro-oeste. E aí o governo brasileiro criou um programa de incentivo, né, à produção de trigo que ficou conhecido como Profir. Tá? Essa sigla, né, Profir, ela tem um significado que é basicamente assim, né? Ó, é Programa de Financiamento para Irrigação e Produção de Trigo no Centro-Oeste brasileiro. Tá? É isso que significa
esse programa conhecido como Profir. O objetivo, né, obviamente, do programa era incentivar, né, a ampliação das lavouras de trigo no centro-oeste brasileiro, né, porque o Brasil queria fazer com o trigo a mesma coisa que fez com a soja, né, atingir aí uma produção cada vez maior para conseguir a sua autossuficiência. Só que aí, no final da década de 80, né, e início da década de 90, você vai ter aí as conversações que vão levar à formação do Mercosul. Foi criado aí então no início da década de 90, né, ó, esse bloco econômico conhecido como Mercosul, onde o Brasil vai estabelecer parcerias comerciais com os 3 países ali, né, vizinhos, Argentina, Paraguai e Uruguai. E no caso da Argentina, né, a gente tem que entender que a Argentina é um dos grandes produtores de trigo da América do Sul, tá? Tem uma produção bastante considerável. E o Brasil, então, tá vendo? O governo brasileiro, né, no caso, acabou firmando, né, acordos comerciais com a Argentina também em relação ao trigo. E aí, tá vendo? Ó, do ponto de vista financeiro, tá? Custo, né? Analisando o custo, era mais barato trazer o trigo argentino, até porque a gente tinha vantagens, né, no acordo comercial por causa do Mercosul. Então ficava mais em conta trazer o trigo argentino para atender às nossas necessidades do que investir na ampliação das lavouras de trigo. Tá vendo? Então o que acabou acontecendo, né? Esse programa, o Profir, ele acabou sendo colocado de lado. Tá vendo? O governo brasileiro, até para atender os interesses do bloco econômico, né, da própria Argentina, no acordo comercial, o governo brasileiro, então, praticamente abandonou esse programa, tá, de estímulo, e aí, então, o Brasil, né, continuou dependente da importação do trigo para poder atender às suas necessidades, tá vendo? Então, acabou que não aconteceu, né, com o trigo a mesma situação que aconteceu com a soja, tá vendo? A soja, a produção se expandiu de uma tal maneira que o Brasil foi se colocar entre os maiores produtores mundiais, né? Tamanha a expansão da produção de soja que começa ali no centro-oeste e depois se espalha para a região norte, né, e outras regiões do Brasil. No caso do trigo, a situação não atingiu esse patamar, né? O trigo acabou ficando numa situação, vamos falar assim, né, mais prejudicada, né? Porque o governo diminuiu os estímulos, né? E aí começou a ter essa preocupação do acordo comercial com a Argentina, e aí então o Brasil se colocou numa condição que é a que ele está até hoje, né? A gente ainda depende da importação de trigo na balança comercial, apesar de que, né, vale destacar que mesmo o governo, né, não estendendo os estímulos, os incentivos, houve uma expansão das lavouras de trigo em direção ao centro-oeste. Tá? Você encontra, né, produção de trigo nos estados do centro-oeste brasileiro. Tá? Não é só a região sul que cultiva trigo. Mas assim, né, não houve aquela mesma expansão no que diz respeito à soja. Tá? E só para terminar, a gente finaliza então essa produção agrícola nacional e vamos começar a falar da pecuária. Tá? É lógico que o Brasil não se resume a esses produtos, né, que eu descrevi para vocês aí desde as aulas anteriores, né, soja, cana, café, laranja, milho, algodão, cacau. É lógico que você tem outros produtos, né, como o feijão, por exemplo, a mandioca, a banana, o fumo, tá vendo? A uva, tá? O Brasil ele tem outros produtos que se destacam também na produção agrícola nacional, alguns mais, outros menos, mas assim, esses que a gente, né, ficou aí mais tempo, né,
que eu passei para vocês aí de maneira mais detalhada, com mais informação, são aqueles que merecem mais destaque. Tá? Não são os únicos, mas são aqueles que têm um impacto na balança comercial brasileira de maneira mais destacada, por isso que a gente então tem que detalhar mais esses produtos. E outra coisa importante, né, que eu vim falando, né, para vocês, quando a gente veio falando dos produtos, em relação à localização geográfica, galera. Isso é uma coisa que para vocês, né, por isso que eu coloquei esse mapa, mas você tem outros mapas na sua apostila também, você vai encontrar, de repente, outros mapas, né, na internet você encontra de formas diferentes, então não fica preocupado necessariamente com esse tipo de mapa que eu coloquei, né? É que esse eu achei de maneira assim bem facilitada, tá? A legenda, que essa é uma das situações que é muito comum, né? Você encontrar em questões que abordam o tema da produção agrícola nacional, que é a localização geográfica, né? Aquilo que eu vim comentando, né? Eu vim falando nas aulas anteriores e reforço agora para vocês aí essa situação importante, né? De entender as principais áreas produtoras de determinados produtos no Brasil. Tá vendo? Então isso aí é importante porque vocês podem pegar questões aí que o cara coloca o mapa. Ele pode colocar o mapa do Brasil, ele pode colocar o mapa da região, tá vendo? Não precisa ser do Brasil, ele pode destacar apenas a região do IBGE, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul. Ele pode até destacar, se ele quiser, a unidade federativa. Tá vendo? Ele vai lá e coloca o estado. E aí, então, é importante que vocês tenham, tá, essa noção espacial, tá vendo? Que esse mapa está mostrando para vocês em relação às principais áreas produtoras de determinados produtos. Principalmente, tá, eu chamo a atenção aqui, principalmente para esses que eu vim destacando ao longo das aulas que a gente falou sobre produção agrícola nacional. Então, tá vendo na legenda aí, ó, a soja, a laranja, o café, o algodão, a cana-de-açúcar, tá vendo? Esses produtos, né, que têm um peso maior, né, na produção agrícola, eu penso que é importante que vocês tenham aí uma boa noção, tá, das unidades federativas que mais se destacam, das regiões que mais se destacam, para vocês de repente não errarem uma questão que às vezes o tema, tá vendo? É basicamente esse, né? Então fique esperto e como eu falei, pesquisem, observem outros mapas, né? Às vezes vocês vão encontrar mapas na internet que são específicos, tá vendo? Você coloca lá principais áreas produtoras de soja. Aí o cara mostra só o mapa do Brasil com a produção de soja, que também facilita a vida, mas tá vendo? Você vê que a soja ela é cultivada, né, ó, em várias regiões aí do Brasil, né, com destaque para essas do céu, tá vendo? Mato Grosso do Sul, Goiás, que é a região mais importante, como a gente comentou, mas tem soja também no Nordeste, ó, tem soja no Sudeste, tem soja no Sul, né, que é a região original. Então você percebe que a soja está espalhada, assim como o milho, né? Se você pegar o milho, ó, o milho também aparece aí em várias regiões, tá, do Brasil. Aqui ele está colocando as mais destacadas, mas os caras plantam milho no Nordeste, na Amazônia, tá? Então aqui as mais, né, os estados, unidades federativas que mais se destacam. Então esse tipo de noção espacial, por isso que eu pus esse mapa, tá? É importante para questões, né, que envolvam aí esse tipo de tema. E eu não sei se eu cheguei a comentar nas aulas anteriores, tá? Realmente eu não me recordo se eu cheguei a falar sobre isso, mas se eu falei, beleza. Se eu não falei, falo agora sobre a importância nesse tema de vocês acompanharem, né, programas, notícias, tá, que estão sempre atualizando, né, informações sobre esses produtos, sobre a produção agrícola nacional. Então, vou dar um exemplo aqui, mas não precisa ser esse, tá? Só vou dar um exemplo, que eu não lembro se eu ter comentado em aulas anteriores. Você tem lá no de domingo, né, o programa, por exemplo, né, o Globo Rural,
que é muito comum nesse programa assuntos, né, que envolvem assim a agricultura. Então, por exemplo, nesse programa vira e mexe fala sobre novas técnicas de produção agrícola, né? Então as novidades aí da Embrapa que surgem no mercado, tá? Essas novas formas de produção agrícola relacionada, por exemplo, a manejo sustentável, agricultura mais ecológica, tá vendo? Esse tipo de produção, isso aí é uma coisa que os vestibulares gostam muito, né, de pegar como referência para elaborar questões sobre a agricultura brasileira. Também nesse programa é comum eles falarem da situação de momento, né, do mercado em relação a determinados produtos. Então eles falam da valorização ou da desvalorização no mercado interno e internacional sobre os principais produtos agrícolas brasileiros, tá vendo? Tudo isso para vocês, né, é importante em relação a esse tema. Tá? Então, parar um pouco, né? Pegar ali algumas horas ou um tempo do seu dia para ver essas informações. E não é só na TV, né? Você pode entrar na internet, você pode entrar em sites, né, especializados sobre esse tema, inclusive sites que envolvam aí meios específicos, né? Como, por exemplo, sei lá, Estadão, Folha de São Paulo, Veja, Isto É, Época, sei lá. O meio aí que mais te agrada para pegar notícias que envolvam a agropecuária brasileira. Isso é muito importante porque é um tema muito recorrente em Enem e vestibulares. Tá? Então, para quem quer ter um resultado nesse tipo de tema, tá, mais preciso, mais detalhista, esse tipo de informação atualizada é muito importante para os vestibulares. Isso é uma coisa que você adquire, tá vendo? Não é no seu material, tá? Você não vai ter isso no seu material, não é na aula, porque na aula a gente passa o geral, como eu fiz até agora, sobre a produção agrícola, né, as características mais importantes, mas não dá para ficar discutindo toda a aula sobre determinado produto, porque senão você não sai daí, né? Cada semana você vai ter informações que podem aparecer sobre a produção agrícola. Então, é uma coisa que vocês têm que adquirir, que vocês têm que pegar por conta própria, tá vendo? Procurando aí nos meios de comunicação. Saber as novidades sobre a cana-de-açúcar, sobre a laranja, sobre o milho, sobre a soja, tá vendo? Sobre o café, sobre o algodão, e assim vai. Tá vendo? Então, esse tipo de informação que você vai conseguir na mídia, nos meios de comunicação, são importantes, inclusive, né, não só sobre a produção agrícola, inclusive sobre as questões que envolvem temas que nós já falamos em aulas anteriores, né, a questão agrária, reforma agrária, inclusive esse tipo de situação. Tá? Então, fique esperto, procura essas informações, tá? Anota, se tiver alguma dúvida, usa os grupos, se eu puder ajudar, tá? Eu coloco para vocês ali, se for o caso, tá vendo? De repente um link, né? Uma reportagem sobre esse ou aquele tema, mas é importante que tenha, né, esse objetivo, tá? A busca desse tipo de informação em relação à produção agrícola. E aí, galera, para a gente terminar, né, sobre esse tema, sobre Brasil, né, falando aí da produção agrícola nacional, a gente fala então agora da pecuária. Vamos trabalhar um pouco esse assunto aí sobre a pecuária. Quando a gente fala desta atividade econômica, né, que também faz parte, obviamente, do setor primário, que também faz parte do espaço rural, né, ou espaço agrário, obviamente, que a gente falou do conceito. O que seria pecuária? O conceito de pecuária é bem simples, né? Pecuária se refere à atividade que envolve a criação de animais, né, de determinadas espécies aí de animais, voltadas para a subsistência e ou, né, voltadas para o comércio. Tá? Então, assim como acontece com a agricultura, né? Só que a agricultura é o cultivo de determinadas plantas. A pecuária é a criação de determinadas espécies de animais para essas finalidades, subsistência e comércio. No Brasil,
Quando a gente fala de pecuária, é muito comum, né, a gente já imediatamente, né, uma coisa quase que automática, né? Quando você fala em pecuária no Brasil, quando o cara, você pergunta para o camarada o que você faz, e aí ele fala, eu sou pecuarista, é quase que automático a gente pensar que o cara é criador de boi e vaca. Por quê? Porque a gente associa, né, imediatamente a pecuária, ainda mais no Brasil, né, que é um dos maiores produtores mundiais, a gente já imediatamente relaciona a pecuária com o gado bovino, né, boi e vaca, o que não está errado. Repito, né, no Brasil isso é muito comum, é o que predomina, o bovino, o gado bovino, tá? A única coisa que você não pode, né, fazer é restringir o conceito a esse tipo de rebanho. Ah, não, pecuarista é só bovino. Não. Você tem aí o bovino como o principal rebanho no Brasil. Não só em números, né, como eu coloquei, tá vendo aí, ó, o Brasil tem mais de 200 milhões de cabeças de gado, então tem mais boi e vaca no Brasil do que gente, né, de acordo com o IBGE, nós somos 210 milhões. Então, o gado bovino, né, o rebanho bovino, ele se destaca realmente em número, mas também em importância econômica, né? É o principal tipo de rebanho quando você analisa esta atividade econômica importante para a economia brasileira. Agora, você não pode restringir, né? Você não pode achar que pecuária, seja no Brasil ou no mundo, é só gado bovino. Por isso que eu coloquei aí para vocês, ó, né, essas outras, né, esses outros rebanhos que inclusive tem no Brasil, obviamente, tá? Os criadores de caprinos, suínos, ovinos, muares, equinos, tá vendo? Aves, todos esses criadores, tá, também se encaixam no conceito de pecuária. Tá vendo? Então, é aquilo que eu falei, tá vendo? A criação de determinadas espécies animais para fins comerciais, né, e de subsistência. Então, o Brasil também tem, nesses outros rebanhos, né, uma criação importante, alguns mais, né, como suínos, por exemplo, como aves, tá? Como caprinos, outros mais ou menos, tá? Tipo ovinos, né, também tem no Brasil, mas climas assim um pouco mais, né, temperaturas mais amenas, né, no sudeste, no sul do Brasil, mas tem também criação de ovinos. Então você percebe que existe uma diversidade aí da pecuária. E aí é o seguinte, quando a gente fala dos tipos de pecuária, assim como acontece na agricultura, né, na pecuária também você tem a intensiva e a extensiva, tá? Que vocês estão vendo aí os dois tipos que eu coloquei. E, galera, o significado é o mesmo, tá? Pecuária intensiva e extensiva tem o mesmo significado, no caso a palavra, né? As palavras intensiva e extensiva do que a gente viu na agricultura, tá? Intensiva se refere àquela pecuária que tem mais investimento de capital, mais investimento de tecnologia, onde a produtividade é maior, tá vendo? Extensiva também é o contrário. É aquela pecuária mais tradicional, onde você não tem tanto investimento de capital nem de tecnologia. Só que uma diferença que a gente tem que analisar em relação à agricultura e à pecuária, né, no Brasil, principalmente, né, que é o foco aqui dessa aula, é que, diferente da agricultura, no Brasil, o tipo de pecuária mais valorizado, né, que gera mais renda, que gera mais lucro e que tem mais interesse do capital, é a extensiva e não a intensiva. Tá vendo? Essa é a diferença básica quando você tiver que comparar, né, a agricultura intensiva e extensiva no Brasil com a pecuária intensiva e extensiva no Brasil. Essa é a principal diferença, tá? Então, no Brasil, se valoriza, tanto por parte do governo quanto do capital, a agricultura intensiva, que é essa que gera mais lucro, tá vendo?
mais produtiva, tá? Agora, em relação à pecuária, não. Em relação à pecuária, se valoriza mais no Brasil, tanto por parte do governo quanto por parte do capital, a pecuária extensiva. Por isso que o Brasil se coloca entre os primeiros produtores mundiais de carne. Porque a pecuária extensiva é a pecuária voltada para o corte. Então, quando você diferencia os dois tipos, né? A pecuária extensiva, vamos falar primeiro da extensiva aí, ó, que a gente já está destacando o Brasil. A pecuária extensiva só um minutinho aqui, deixa eu colocar aqui de novo. É aquela que tem esse destaque maior, tá, em relação à economia. E o lucro dela é muito maior, tá vendo? Porque quando você fala de criar gado, né, cara, criar gado solto, tá vendo? A pecuária extensiva é essa pecuária que o cara vai lá, né, cerca um espaço na fazenda dele, e fazer uma cerca não é tão caro assim. Se a fazenda dele já tiver localizada num local que você tem pastagem natural, né, como no Cerrado brasileiro, que você tem lá a pastagem natural, tá vendo? O cara vai lá, cerca, coloca o gado ali e deixa ele engordar. Né? Essa é a forma mais tradicional que tem de criação de gado. Então, tá vendo? Qual que foi o custo do cara ali? Muito pouco. Ainda mais se a pastagem, repito, for natural, se ele não teve que plantar o pasto dele, ele já pega ali uma pastagem natural, então você percebe que o custo dele é muito baixo. Não. Agora, se você pega na pecuária intensiva, tá vendo? Na pecuária intensiva, o objetivo é a produção de leite e derivados. Aí, o cara tem que investir. Tá vendo? Ele não pode, né? Ele não pode pegar qualquer tipo de gado, ele tem que escolher uma espécie que seja, como é que eu posso dizer, geneticamente favorável à produção de leite. Então ele vai gastar mais dinheiro, porque para ele comprar, né, essas matrizes, né, de gado leiteiro, ele vai ter que gastar mais, tá vendo? Ele vai ter que escolher a raça mais adequada, né, que envolve o gado leiteiro. Ele vai ter que gastar com tecnologia, porque ele não vai tirar o leite na mão, como se fazia antigamente. Ele vai ter que tirar o leite com maquinário. Isso custa, né, porque é tecnologia. Tá vendo? Ele vai ter que ter resfriador para manter o leite ali, né, conservado, porque é um produto altamente perecível. Diferente da extensiva, tá vendo? Na extensiva, bicho, o cara vai lá e transporta o animal vivo, pô. Então vai lá, coloca no caminhão, coloca no trem, coloca no navio, o tanto que ele quiser, e não interessa a distância. Tá vendo? Ele pode transportar a carga viva por quilômetros e quilômetros, que não tem problema nenhum. Já no caso da pecuária intensiva, né, tanto o leite quanto os derivados já é diferente. Aí o cara vai ter que ter um cuidado maior, tanto na produção, quanto na conservação, quanto no transporte. Porque é um produto, repito, altamente perecível. Independente se ele produz leite, queijo, né, e outros derivados, ele vai ter que ter ali um cuidado maior, um investimento maior. Portanto, a intensiva, né, e destacando sempre o Brasil, hein? É lógico que em outras regiões do mundo essa pecuária é mais valorizada. Eu me refiro sempre ao Brasil. Então, a intensiva, ela vai ter, né, um gasto maior, e no Brasil o lucro não é tão grande. Tá vendo? No Brasil você não vai ter um lucro tão grande quanto você tem na carne. Porque percebe, na carne o cara vai gastar muito pouco para engordar o gado, e a carne, tanto no Brasil e principalmente lá fora, ela tem um preço muito mais valorizado. É só você fazer aí uma pesquisa rápida, né? Quanto custa um litro de leite? E não é qualquer leite, não. Pode pegar o leite mais caro, o melhor leite que você achar. Você vai ver que o litro de leite dificilmente passa de 3, 4, 5 reais. Agora, vai comprar 1 quilo de carne de segunda.
você vai ver que 1 quilo de carne de segunda vai custar 3 vezes mais do que 1 litro de leite. E tá vendo? Ó, o processo para chegar nesse produto final, o cara que tem, o produtor, o pecuarista que produz leite da intensiva, ele gastou muito mais. Enquanto o cara da extensiva teve uma condição muito mais facilitada. Ainda mais se a pastagem for natural. Tá vendo? Então é por isso que existe essa diferença de valorização, tá, entre a pecuária intensiva e extensiva no Brasil. Por isso que a extensiva tem um impacto um impacto maior e mais importante na nossa economia. O Brasil também é um grande produtor de leite e derivados, mas essa pecuária ela é mais voltada, além do custo dela ser diferente, tá vendo? Como eu falei, além do custo dela ser pior quando comparada com a extensiva, são produtos, né, voltados mais para o mercado interno. O Brasil não é um grande exportador ligado a esse setor da pecuária intensiva, de leite e derivados. É mais voltado para o consumo interno, tá? Enquanto a extensiva não. A extensiva, a produção de carne e também de couro, né, que é um produto também bastante valorizado, lá fora, né, a valorização é maior. Então isso aí dá um custo, né, muito melhor para quem produz no setor de pecuária extensiva. Tá? Então, para você saber aí diferenciar, né, pecuária intensiva de pecuária extensiva, e para você entender por que no Brasil se valoriza muito. Não é só no Brasil, é lógico que em outros países isso também acontece, né? Mas no Brasil você tem então essa valorização maior da pecuária extensiva, tá? Em detrimento, né, à intensiva. Tá? E para a gente finalizar, eu vou falar para você, deixa eu avisar já, porque se cair a aula já fica avisado, tá? Hoje eu vou dar só essa aula, eu não vou retornar aí com outro convite do Zoom, não, tá? Porque eu já conversei com o Sérgio, né, e com o Juninho aí na reunião que teve, nós estamos aí com a matéria bem adiantada, então, para não, porque esse bimestre vai até o final de julho, né? Então, se a gente for destrinchar toda a matéria aí, a gente vai acabar bem antes do final do bimestre, então aí vai ficar mais complicado. Então eu vou fazer hoje, essa aula eu fiz já no primeiro colegial, com vocês eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou dar só essa aula, né? Acabei aí em produção agrícola nacional, estou dando aí as principais informações de pecuária, né? Os principais conceitos, e aí depois na próxima aula, né? Nesse período aí que seria relacionado à próxima aula, vocês ficam aí com as atividades, né? Com a apostila, aproveita aí para dar uma lida, para fazer as atividades. Se tiver qualquer dúvida, eu vou estar disponível no Zap nesse período, tá? Eu vou estar aí no WhatsApp, no grupo, vocês podem colocar no grupo qualquer dúvida, tá? Então essa aula vai ficar só essa primeira, então, tá? E aí é o seguinte, ó, o que eu ia falar é assim, no Brasil, né, a atividade pecuária, a origem dela está relacionada, obviamente, ao século XVI, tá? Quando os primeiros engenhos começaram a se estruturar no litoral nordestino, foi quando você tem a chegada aí das primeiras cabeças de gado no litoral nordestino, tá? Só um minuto aí, pessoal.
Beleza, galera, ó, voltei. Então é o seguinte, ó, eu vou terminando por aqui, então. Aí na próxima aula a gente volta aí a falar de pecuária, tá? Se depois tiver alguma dúvida aí, como eu falei, coloca nos grupos. Então façam as atividades, tá? Relacionado a esse tema, agropecuária no Brasil, pelo menos a agricultura, né? Até a produção agrícola nacional. Pecuária eu ainda não acabei. Tá? Qualquer dúvida, coloca nos grupos. Como eu disse, eu vou estar aqui à disposição nesse horário aí, né? Antes de começar a aula do terceiro. E a semana que vem, então, a gente vê aí, a gente volta de novo nesse assunto, tá? Então, boa semana para vocês. Até mais.